Uma das coisas mais comuns feitas pelas pessoas que possuem medo ou que convivem com ansiedade é a chamada evitação. Se você tem medo de altura, evita então estar em ambientes muito altos. Se você tem medo de elevadores, opta pelas escadas. Se tem medo de viajar de avião, faz grandes deslocamentos usando carro ou outro tipo de veículo. A evitação acaba sendo parte do cotidiano das pessoas que lidam constantemente com medo e com a ansiedade de uma forma não saudável. Mas por que evitar é tão ruim assim? Quando nós evitamos algo com o qual nós temos dificuldade de lidar, nós deixamos de adquirir a habilidade de enfrentamento diante daquela situação. Imagine, por exemplo, uma criança pequena que está aprendendo a se equilibrar, aprendendo a andar. Na época em que você aprendeu a andar, e eu creio também que você não tenha lembranças dessa fase, você teve dificuldades, você teve os seus receios, você tentou e caiu, levantou novamente, caiu novamente, desequilibrou, buscou a melhor forma de se equilibrar, talvez aprendeu a correr antes de andar, porque correr geralmente dá um pouquinho mais de equilíbrio para a criança do que andar lentamente. Você teve que fazer um enfrentamento daquela dificuldade para se tornar um adulto apto a caminhar. O mesmo pode ocorrer quando você aprende a fazer o enfrentamento daquilo que lhe causa ansiedade ou medo. Todas as vezes que você deixa de fazer algo porque você tem medo daquilo, é como se você afirmasse dentro da sua mente que você é incapaz realmente de enfrentar aquela situação. E essa percepção de incapacidade não vai fazer com que numa próxima vez as coisas sejam mais fáceis de enfrentar. Pelo contrário, cada vez que você reafirma a dificuldade em fazer algo, a incapacidade em superar algo, você reafirma também as suas limitações quanto a enfrentar aquilo, para que numa próxima vez ela continue sendo um problema para você. Por outro lado, quando você decide enfrentar a situação, você também abre a possibilidade de reformular o seu olhar sobre si. E essa é uma das coisas que eu acho mais enriquecedoras do processo de superação da ansiedade e do medo. É o fato de que quando nós enfrentamos aquilo que nós tememos, nós modificamos o nosso olhar sobre nós mesmos e nós passamos a nos enxergar de uma forma muito mais saudável e interessante. É claro que você sabe como é ruim sentir o medo, como é ruim sentir a ansiedade, mas você sabe também que é muito ruim se sentir alguém incapaz de fazer coisas que você gostaria de conseguir fazer com naturalidade. Agora imagine você estar diante dessas mesmas situações se sentindo capaz, tendo autoconfiança, se sentindo seguro para executar aquilo como você se sente seguro para fazer tantas coisas comuns do seu dia a dia. Pense no significado que haveria para você se perceber superando uma dificuldade que você carrega há anos. É isso que a gente produz, a gente melhora o nosso autoconceito cada vez que a gente se permite vencer um medo ou uma ansiedade. É por isso que vencer o medo e a ansiedade inclui o enfrentamento direto das situações que nos geram esse medo e essa ansiedade. Porque quando você sente medo, quando você está ansioso, você se sente, na verdade, você se percebe vulnerável, incapaz. E isso alimenta o medo que você sente, a ansiedade que é produzida. Quando você enfrenta esse medo, enfrenta a ansiedade, claro, de uma forma consciente, racional, você não vai fazer esse enfrentamento de qualquer forma para entrar numa crise de ansiedade e piorar o seu quadro, né? Não estou propondo isso aqui para ninguém. Mas quando você faz um enfrentamento bem elaborado do medo e da ansiedade sentidos, você pode reformular o olhar sobre si e passar a enxergar a si mesmo como alguém que é capaz, como alguém que tem condições de fazer coisas que você tanto desejou. Uma pessoa que deseja aprender a falar em público, ela pode sim se expor várias vezes de uma forma bem programada a falar em público, a fazer algumas exposições diante de outras pessoas para chegar, quem sabe, a realizar esse sonho e se tornar alguém que trabalha inclusive com isso. Falar em público, por exemplo, não foi uma tarefa fácil para mim toda a minha vida. Hoje eu falo com muita naturalidade para qualquer tamanho de público, mas durante algum tempo eu suava bastante para estar diante das pessoas. Já tive a fase também em que eu tremia e o microfone ficava tremendo na minha mão, o que gerava ainda mais desconforto, né? Porque se você tem esse tipo de dificuldade, você sabe que quando a gente começa a manifestar
as expressões de ansiedade, de modo que as pessoas possam perceber, isso torna a situação ainda mais desafiadora para a gente. Mas hoje eu consigo falar para qualquer público, exatamente porque a exposição gerou esse resultado, essa familiaridade da minha mente com essa atividade a ponto de eu não temer mais e nem me sentir vulnerável numa situação como essa. O mesmo acontece quando eu estou agora gravando aqui. Durante muito tempo eu olhava para uma câmera e eu queria sair correndo da frente da câmera porque sumiam todas as palavras da minha mente. Hoje eu estou aqui gravando porque eu enfrentei por diversas vezes, e se você for assistir os meus vídeos mais antigos, não aconselho que faça isso, mas se quiser assistir, você vai ver que a minha desenvoltura ao falar era muito inferior ao que eu tenho hoje, porque hoje eu me sinto muito mais à vontade. Mas para isso foi preciso que eu gravasse a primeira, a segunda, a terceira vez, me expondo desta maneira a uma situação que me gerava ansiedade, para que agora eu possa fazer isso com mais tranquilidade. Sempre que você enfrentar um medo, sempre que você se dispuser a fazer o enfrentamento da ansiedade, você vai então ajudar a sua mente a reformular uma ideia sobre si mesmo. E é absurdamente enriquecedor viver uma história de superação. Isso molda o seu autoconceito, modifica a sua autoestima e traz muito mais satisfação e realização para o seu dia a dia. Se você sente dificuldade em fazer essa exposição, busque ajuda profissional, porque você pode realizar isso com a ajuda de alguém. Se você quer esse desafio de começar a fazer alguma coisa sozinho e tentar fazer essa exposição, tente então, mas não fuja mais daquilo que você deseja realizar, daquilo que você deseja superar. Você vai ver que vai valer muito a pena. E se você deseja ter mais informações sobre como superar a ansiedade, clique no link que está aqui disponível na descrição deste vídeo.